De volta com Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência, senhorita Neuza Moratti, que se liga no Segurança Máxima em Jardim da Penha, em Vitória. Muito obrigado. O motorista do prefeito de Viana, Gilson Daniel, foi assassinado a tiros dentro da casa dele na madrugada de hoje. Antônio Félix Araújo, filho de 48 anos, estava dormindo quando os criminosos invadiram a casa dele. Ele foi assassinado com 2 tiros nas costas e 2 tiros no pescoço por armas diferentes. A polícia ainda não sabe o motivo do assassinato. Mais detalhes sobre esse crime você acompanha na nossa programação. É só ficar ligado. Foi preso nessa segunda-feira em Vitória, um homem acusado de ter estuprado uma menina de 7 anos. A repórter Priscila Cerqueira tem as informações. Confira. Wagner Caetano Santos, 31 anos, foi preso nesta segunda-feira na casa dele, em São Pedro, Vitória. A prisão preventiva dele foi decretada pela Justiça por estupro de vulnerável a uma criança de 7 anos. No DML, a criança fez exames, mas não foi constatado nenhum tipo de violência. O caso segue em segredo de justiça. O crime aconteceu há 1 mês e foi por vingança do pai da menina, já que Wagner ia denunciá-lo por abandono dos filhos. Wagner se defende e nega a acusação por falta de provas. Dentro da minha casa, nós somos pessoas respeitadoras, a gente é pessoa de bem. Lá em casa ninguém tem nada contra ninguém. Então, ninguém nunca agrediu ninguém de forma alguma, por qualquer que fosse o motivo. Por que você está sendo acusado, então? Aí a gente vai ter que saber. Você conhece a menina? Conheço Mas a filha dele você conhece, de 7 anos? Conheço os 3 filhos dele. Eles moram lá da minha casa. Você não teve nenhum envolvimento com essa menina? Nenhum. Você nega o estupro? Nego. Wagner atua como professor, mas foi soldado da Polícia Militar por 4 anos. Ele foi exonerado por abandono de cargo e extravio de armas. Além disso, é acusado pelo crime de violência doméstica. Como nesse caso é de menor, nem sempre exame, confirma alguma coisa, mas o ato libidinoso já configura. Mas para falar sobre esse caso, eu convidei para vir ao Segurança Máxima o delegado Danilo Baense. Ele é superintendente de Polícia Prisional na Polícia Civil, mas é um dos delegados mais atuantes que a Polícia Civil tem no Espírito Santo. Mais uma prisão, né? Boa tarde, muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Boa tarde, telespectadores. O cidadão se diz inocente porque essa é uma questão mais difícil de provar, mas pelo que eu vi aí está tudo comprovado. Exatamente, há poucos dias os familiares nos procuraram relatando esse fato, inclusive relatando que estariam sendo ameaçados pelo cidadão. Nós encaminhamos para a DPCA, o doutor Érico foi quem presidiu o inquérito e encaminhou para a Justiça, inclusive com solicitação de medida de segurança, para que ele ficasse pelo menos a 1.000 metros da família da vítima. E ontem, por volta de 17 horas, nós fomos contactados pela 8ª Vara Criminal de Vitória, onde o juiz solicitava o apoio para cumprir esse mandado de prisão. E logo depois de 18h30, esse cidadão já estava preso. Ele foi conduzido à SPP, hoje de manhã foi ouvido e foi encaminhado agora mesmo para o presídio com as cautelas de estilo em virtude do crime contra os costumes, e também por ser um ex-policial militar. Ele foi expulso da PM? Esse cidadão, segundo o relato dele próprio, ele teria sido expulso em setembro de 2011 em virtude de uma série de irregularidades. Ele teve abandono de posto, ele teve o extravio de uma arma da corporação, ele teria esquecido um rádio de comunicação em um posto de gasolina, e esse rádio, inclusive, foi operado por terceiros. Ele também responde por crime de violência doméstica, então ele tem uma série de problemas na vida. Isso vai depor naturalmente contra ele, juntando aí com as informações que o senhor tem, o cidadão... Com certeza, inclusive no dia que ele foi conduzido para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ele chegou a ameaçar o pai da vítima na delegacia. Então é um cidadão periculoso. É um cidadão problemático e, obviamente, a Polícia Civil está aí à disposição da Justiça para dar cumprimento a todos os mandados. Nós temos uma superintendência agora operacional e a todo momento, quando os juízes acionam, nós colocamos a equipe de imediato para cumprir os mandados. Doutor Danilo, quanto tempo de prisão? Exatamente sobre o que ele foi indiciado ou denunciado por estupro de vulnerável? Ele foi denunciado por estupro de vulnerável, existem alguns agravantes, essas penas ultrapassam a 10 anos de reclusão, mas vamos ver aí no transcorrer do processo. É certo que havia elementos nos autos, tanto é que o Ministério Público denunciou e representou pela prisão
e a Justiça acatou, decretando a prisão ontem por volta de 17 horas. Em se tratando de menor, nesse caso não precisa de um laudo para ver consumação do ato, basta um ato libidinoso com o menor, tanto menino como menina, já configura. Exatamente. Com a mudança da legislação, no passado você se recorda que o estupro só cabia quando havia violência contra a mulher, Exato. que teria que ter pênis, vagina. Hoje, não. Hoje, o estupro pode ser praticado contra a mulher e contra homem, com violência ou com ato libidinoso diverso da condição carnal. Doutor Danilo, qual é a postura que as pessoas devem adotar, pais, quando configuram um ato como esse? Configurando uma situação dessa, as pessoas devem denunciar de imediato. Nós temos delegacias especializadas, nós temos pessoas especializadas, psicólogos, que fazem o acompanhamento e têm que denunciar, porque temos que tirar do seio da sociedade essas pessoas que são perniciosas. Você se recorda, há pouco tempo agora, nós também demos cumprimento a um outro mandado de prisão, num crime semelhante, onde o cidadão, usando a função dele, dentro de uma igreja, ele assediava menores e acabou praticando crime contra um adolescente de 12 anos de idade. Quero falar com o senhor daqui a pouco sobre a SPP, mas vamos aproveitar esse tempo para o senhor dar alguns conselhos com relação à postura dos pais, dos maiores, dos familiares com relação a essas coisas. Infelizmente também isso acontece até entre familiares. Exatamente. Os pais devem ficar muito atentos às crianças, observar bastante o comportamento dos seus filhos, conversar bastante com as crianças. E uma coisa que nós temos observado já há muitos anos é que esse tipo de violência geralmente ocorre no seio familiar ou com pessoas que tenham muita ascensão sobre as crianças. Tanto é que o artigo 217-A, ele prevê o estupro de vulnerável, que seria exatamente aquelas pessoas menores de 14 anos e pessoas também que tenham problemas mentais ou que estejam sobre o domínio desses autores dos crimes. Ok, doutor. Vamos falar um pouco da Superintendência de Polícia Prisional, que o senhor está dirigindo agora, que sempre foi problemática com relação à escolta de presos, levar presos, trazer presos. O senhor está conseguindo contornar essa situação? Até o mês de abril, a situação era complicada da Superintendência. Nós tínhamos uma demanda, tinha reclamações. Uma demanda de até 60 presos por dia. A Superintendência tinha capacidade para apresentar apenas 34. Então ficava 50%. Ficava aí um problema muito sério, porque mais de 400 presos não eram apresentados à Justiça. Isso repercute dentro do trabalho da própria polícia, trabalho da Justiça e para a sociedade. Por quê? Por decurso de prazo, os juízes eram obrigados a soltar esses elementos e eles voltavam, obviamente, a delinquir. Com a nova dinâmica operacional da Superintendência, nós passamos agora a apresentar 100% dos presos. O que o senhor fez? Nós estamos tomando, Leonessa, algumas medidas de prevenção e com menos estamos fazendo mais. Ou seja, no passado nós tínhamos um policial para cada preso. Hoje, com alguns cuidados, ou seja, usando algemas nos braços e algemas nos pés, nós estamos com um policial apresentando até 3 presos. Isso porque aumentou a segurança, né, do policial. Exatamente. O preso, a incapacidade do preso fugir. O preso não tem como fugir porque ele tem uma limitação, né? Um preso algemado somente pelas mãos, se ele fugir dentro do fórum, o policial querendo reagir, se ele atirar, ele pode atirar no preso pelas costas, ele pode acertar uma testemunha que esteja dentro do fórum, um funcionário, um juiz, qualquer serventuário pode ser vítima. E com esse tipo de segurança que está sendo aplicado agora, é muito mais seguro para todos e não há problema de fuga. Doutor Danilo, acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Meus parabéns aí pela sua otimização. 181 à disposição da população para que faça as denúncias, para que nós possamos capturar os foragidos. Ok, muito obrigado. Comunidade, nós vamos para o próximo bloco e no próximo bloco nós vamos falar com o Marcos Duval. Está trazendo novidades incríveis no quadro Heróis Reais. Vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Segure um pouco.